Vamos lá, pessoal, para a revisão de matemática A do quarto bimestre. Nós vamos começar com uma equação de primeiro grau, tá bom? Onde nós vamos trabalhar aqui o que é primeiro membro, o que é segundo membro, para você relembrar, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui um método simplificado de mudança de lugares, tá bom? Então, para isso, nós vamos ter mudanças de sinais. Então, vamos lá. Começando a declarar isso aqui, ó, né? Isso aqui nós chamamos de primeiro membro. Perceba que esse primeiro membro, ele está antes do sinal de igual, tá bom? E o que está depois, ó, do sinal de igual, nós chamamos de segundo membro. Então, qual é a regra? Lembre-se aí que o primeiro membro, nós vamos colocar as incógnitas. Quem são as incógnitas, professora? São as letras, tá bom? Mas, por exemplo, aqui nós temos 2x. E 2x, vou escrever aqui no cantinho, tá? Depois eu vou apagando. 2x é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, né, ó. X mais x. Então, eu tenho 2x ali, né? Então, nós também vamos colocar no primeiro membro os números com as letras, que querendo ou não são as nossas incógnitas, né? E o segundo membro, a regra é somente os números. Somente os números. Outra situação que nós temos que analisar aqui, pessoal, é o seguinte. É que isso aqui, ó, é como se fosse uma balança de pratos equilibrada, tá bom? Ela está em equilíbrio. Então, ela está querendo dizer assim, ó, neste prato da minha balança é o mesmo valor que este outro lado da balança, do lado direito da balança. Porque isso aqui é uma igualdade. Ele está querendo dizer que o que eu tenho na esquerda, eu tenho na direita. São iguais. Então, esse x aqui terá um valor que multiplicado por 2, né? 2x também é descrito assim, né? Ó, 2 vezes x. Qual é o número que multiplicado por 2, somado com 4, vai ser exatamente igual a 8, tá bom? Então, para isso, nós vamos usar o conceito da mudança de lugar, tá bom? Nós vamos seguir aqui a nossa regra que foi estabelecida aqui no cantinho, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Estabelecer isso aqui, ó, tá bom? Então, vamos descrever isso aqui do jeitinho que nós colocamos. Primeiro membro, incógnitas com as letras e os números com as letras, né? Então, bora lá. Então, nós vamos ter lá 2x, pronto, ele tá no lugar dele. Vou até colocar aqui embaixo, ó, pra você perceber que ele não saiu do lugar, ó. Ele não saiu do lugar dele. Então, eu acabei. Essa regra aqui, ó, já foi. Eu considerei ela, fiz tudo o que eu podia fazer. Porque 4 e 8 não estão com incógnita, tá bom? Terminei, então, a primeira regra, eu vou colocar o sinal de igual novamente. E aí, esse mais 4, ó, ele vai passar para o outro lado, mudando de lugar. E quando eu mudo de lugar, eu mudo de sinal. Então, eu vou colocar aqui, ó, mudança de lugar. Mudança de lugar, muda o sinal. Então, muito bem. Se o 4 vai mudar de lugar, então ele é positivo, ele passa como menos 4. Perceba que o 8, ó, não tem sinal aqui na frente. Se não tem sinal, é positivo, tá bom? Perceba que ele não vai sair do lugar dele, ó. Então, ele continua com o sinalzinho dele. E aí, nós só vamos terminar de fazer esse processo, né? Menos 4 mais 8, considera o sinal do maior e subtrai. Então, nós temos mais 4 ou somente 4, né? O x, quem que nós queremos descobrir aqui? Não é o valor do x?
Não é o valor de 2x que eu quero saber o valor do x. Então, esse 2 aí, ele vai passar dividindo, ó. Mesmo porque isso aqui, ó, é descrito assim, ó. Isso aqui se aprende lá no 5º ano, né? Então, isso aqui você vai descrever dessa maneira, ó. 2 vezes x é igual a 4. Qual é o número desconhecido? Lembre-se que para você descobrir este número aqui, ou você faz a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, ou você sabe a tabuada, né? Que fica simples aí. Então, quando você não... eu não sei muito bem, assim, de cabeça a tabuada do 2, o que é praticamente impossível, né? Nós vamos simplesmente colocar aí o x isolado e vamos passar esse 2 dividindo usando a operação inversa, tá bom? Então, x é igual a 4 dividido por 2, 2. Se eu colocar esse x aqui, ó, 2 vezes 2, isso aqui é 4. Perceba que o 2 está no lugar do x, ó. Tá feito a nossa equação de primeiro grau. Dentro da regrinha, tudo pronto, tá bom? Vamos pro próximo. Agora, a equação de primeiro grau na balança de pratos. Agora, nós vamos descrever isso na balança que estamos observando aqui, tá bom? Ó, então, nós temos aqui x, perceba que isso aqui é uma igualdade, né? O que você tem neste prato, você terá no outro, né? Então, isso aqui, ó, vai ser a mesma coisa que isto aqui. Se ele já tá falando que aqui é 25... aqui do outro lado vai ser o quê? 25 também. Mas eu tenho que saber qual é o valor desses x que estão aí, tá bom? Então, nós vamos escrever assim, ó. Eu tenho 2x somados com 12, isso aqui vai ser igual a 25, seguindo a regra. Perceba que o 2x não sai do lugar, ó. Acabei com a regra. Primeiro membro, letras ou números com as letras, né? Então, nós vamos colocar aqui igual. Antes de colocar o 25, eu vou passar para lá o 12, tá bom? Ó, então, eu vou passar esse 12 lá pro outro lado. Então, perceba, ó, ele é mais, ele fica menos. E o 25, ó, não vai sair do lugar dele, ele permanece. Então, eu tenho 2x, aí nós vamos ter o 25 menos o 12, e aí nós temos 13. Portanto, x é igual a 13 dividido por 2. Se você quiser fazer a divisão, você até pode, tá bom? Isso aqui vai dar 6,5. Mas, assim, não é necessário por enquanto, tá bom? Eu pararia exatamente aqui. Se der para simplificar, simplifica. Se não, deixa do jeito que tá, que era o que nós estávamos treinando dentro do sistema etapa, tá bom? Mas, professor, eu quero fazer a divisão. Então, divida lá e vai dar 6,5, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Esse aqui tá se vira aí. Então, você vai pausar o vídeo, vai fazer esse exercício, terminou, continua o vídeo, tá bom? Que eu vou passar a correção agora. Então, vamos lá. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4x. Então, eu tenho 4x mais 5 gramas. Isso aqui vai ser igual, é uma balança de pratos, e veja que ele está, ó, equilibrado. O que eu tenho na direita, eu tenho na esquerda, ó, tá bom? Ele está equilibrado. Então, vai ser igual a 1, 2, 3x mais 5, 10, 15 gramas. Então, agora, nós vamos ter mais opções para mudança de lugar, tá bom? Então, primeiro membro, nós temos números e letras, ó, 4x não saiu do lugar. Mas esse 3x tem que ocupar esse lugar aqui, ó. Então, ele tá mais 3x, ele muda como menos 3x. Acabou as incógnitas, eu não tenho mais incógnitas a ser trabalhadas aqui, ó. Então, igual... Esse 5 que tomou o lugar aqui, né, que o 3 tomou o lugar, ele vai ter que passar lá e tomar o lugar do 3x. Então, menos 5, ó, ele muda de lugar. E o mais 15 permanece no lugarzinho dele, ó. Então, ele continua com o mesmo sinal. E aí, é só operar.
4 menos 3, nós vamos ter um x, ou apenas o x, tá bom? E menos 5 mais 15, nós vamos ter aí x valendo 10. Então, x para nós vale 10. Vamos ver se isso aqui tá certo, ó. Se cada x vale 10, então nós temos 40 com 5, 45 deste lado. Aí aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 45. Então, eu tenho 45 de um lado do prato e 45 do outro. Então, belezinha. Tomara que você tenha acertado aí. Agora, equações em produtos. Nós vamos continuar com a equação de primeiro grau, só que agora num outro tipo de equação, tá bom? Que é essa equação de produtos que nós vamos trabalhar. Então, perceba que você tem 2 parênteses aqui, com incógnitas, e entre eles, ó, você não tem operação nenhuma. E essa operação, então, é a nossa bolinha. E essa nossa bolinha aqui, ela é a mesma coisa que o xizinho. Então, nós chamamos isso de multiplicação. Então, nós vamos multiplicar isso aqui, tá bom? Muito bem, sabendo disso, nós vamos separar. Perceba aí que nós temos 2 parênteses. Então, nós vamos separar essas equações, ó. E todas elas são iguais a 0, ó. Tanto a A quanto a B, certo? Então, eu posso escrever assim, ó. A é igual a 0 e B é igual a 0. Sabendo disso, então, eu vou escrever lá. A igual a 0. Beleza, quem que é o meu A? É o 9x mais 1 igual a 0. Então, esse 1 vai mudar de lugar, ó. 9x é igual a menos 1. Portanto, x, o 9 passa dividindo, ó. Então, nós vamos ter, para essa equação aqui, ó, quem responde ela vai ser o menos 1 sobre 9. Aí, o segundo é o b igual a 0. Quem que é o b? É o 2x menos 2 igual a 0. Esse menos 2 passa para lá, ó, esse menos 2 passa para lá, positivo. Portanto, 2 dividido por 2, o x será igual a 1. Então, nosso conjunto verdade, dentro da regra de números crescentes, então sempre o menor e depois o maior. Como o menos 1 sobre 9, ele é negativo, então ele vem primeiro, tá bom? Então, nosso conjunto verdade está aqui. Professora, mas o que isso quer dizer? O que ele quer dizer é o seguinte, que para essa equação aqui, 9x mais 1 vezes 2x menos 2, para ele ser igual a 0, para esse x aqui, eu tenho 2 numerações a seguir para ele dar 0. O menos 1 sobre 9 e o 1. Então, eu tenho 2 opções para valor de x para que isso aqui zere para mim, tá bom? Então, vamos para o próximo. Esse aqui é um outro se vira. Então, você pausa o vídeo, você vai... Ai, professora, mas aqui tem 3. Separe em ABC, faça aí, coloca na ordem e coloca no conjunto verdade, tá bom? Fez, despausa o vídeo e segue para você ver a correção, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou separar aqui, ó, o A, o B e o C. Separei, eu vou escrever lá assim, ó, A igual a 0. Então, eu vou ter lá 8x mais 1 é igual a 0. Portanto, 8x, esse mais 1 passa para lá negativo, ó, porque ele muda de lugar, né? Então, menos 1 sobre 8. Agora, eu vou fazer o B, ó. B é igual a 0. Então, 8x menos 1 igual a 0. Esse menos 1 passa para lá positivo, ó. Então, nós vamos ter 1 sobre 8. Não dá para dividir, não dá para simplificar, a gente vai deixar do jeito que tá bom? O C, 3x mais 4, isso aqui vai ser igual a 0. Então, opa. Então, eu vou deixar ele aqui no lugarzinho dele. Esse 4 passa para lá negativo, né? E aí, nós vamos escrever menos 4 sobre 3. Não dá para dividir, não dá para simplificar. Nós vamos deixar aqui do jeitinho que está, tá bom? E aí, nós vamos escrever o nosso conjunto verdade, do menor para o maior, tá bom? Então, nós vamos colocar lá, menos 4 sobre 3, menos 1 sobre 8 e 1
sobre 8. Ai, Pro, mas como é que você sabe quem que eu vou colocar aí primeiro, sendo que nós temos uma fração? Primeiro, os dois primeiros são negativos, né? Então, nós já sabemos que ele está à frente do positivo devido à reta numérica, né? Ó, 0, esses são os negativos, esses são os positivos. Então, os negativos, ó, e aí a gente passa pelo 0 e vai embora para os positivos, né? Se eu pegar aqui, Pro, eu não sei como é que eu faço, como é que eu posso olhar esse 4/3 aqui. Então, simples assim, faça a divisão de 4 dividido por 3. 4 dividido por 3 vai dar menos 1,33, ó, e 3 e assim vai, tá bom? Se eu fizer a divisão de 1 por 8, nós vamos ter aqui menos 0,125. E 1 dividido por 8 é positivo, né? De 1,333333. E assim vai, tá bom? Então, se você não sabe a ordem, faz a divisão e aí logo você consegue, então, identificar onde ele vai estar presente aqui dentro dessa reta numérica, ó. Tá bom? Se eu colocar lá assim, ó, 0. Então, vamos supor que o 1 esteja aqui, ó, né? Então, meu menos 1, né? Meu menos 1,33 esteja aqui, ó. Aí, nós temos o menos 0,125. Então, ele tá aqui pertinho, ó, do 0. Menos 0,125. E aqui eu tenho 1 positivo, ó. Então, aí é 1,333. Então, é como se ele tivesse aqui, mais ou menos, ó. Tá bom? Aí você já percebe como é que vai ficar o seu conjunto verdade, tá bom? Vamos pro próximo. Esse aqui, raízes da equação. Perceba aqui que você tem x ao quadrado, ó. Até o momento nós estávamos trabalhando com isso aqui, ó. X mais 1 igual a 0, né? Você não vê, mas tem um expoente bem pequenininho aqui, ó, que vale 1, tá bom? Então, por isso nós chamamos isso aqui de uma equação de primeiro grau, ó, tá bom? Agora, nós vamos ter o x ao quadrado, e esse x ao quadrado, então, passa a ser chamado de equação de segundo grau. Mas isso nós vamos ver bem o ano que vem, tá bom? O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, isso aqui é uma potência, ó, né? E qual que é a operação inversa? Vamos colocar lá, operação inversa da potência. Nós vimos e revimos isso em sala, falamos muito sobre isso a cada exercício, né? A operação inversa da potência é a raiz. E lembre-se, pessoal, quando você está trabalhando com essa situação de equação, ó, x, y ou qualquer letra do alfabeto, eles têm que ser isolados. Então, quando eu escrevo x igual a alguma coisa, por exemplo, igual a 1, né? Eu estou dizendo que que esse x vale 1, né? Então, 1 é igual a 1, perceba isso, né? Muito bem, sabendo disso, nós vamos ter que deixar esse x ao quadrado sozinho, né? Sozinho, isolado, que a gente chama de isolamento, tá bom? Mas como é que eu vou fazer isso? Simples assim, se a operação inversa da potência é a raiz, eu vou ter que tirar a raiz. Como, professor? Então, vamos lá, ó. Primeiramente, eu vou deixar o x isolado, ó. X ao quadrado, esse menos 4 passa para o outro lado positivo. E o zero é nulo, pessoal. Se eu colocar aqui mais 0 para vocês, vai dar continuada no 4. Então, para mim, ele pode picar a mula daqui, tá bom? Agora, estamos quase chegando lá. Então, ó, veja, é potência, né? É x ao quadrado. E lembre-se, isso aqui é uma balança de pratos e ela tem que estar em equilíbrio. Então, se eu acrescentar peso na direita, tem que acrescentar o mesmo peso na esquerda, porque senão ela, né, não fica no equilíbrio. Então, se eu vou fazer na esquerda a raiz, eu vou ter que fazer na direita também. Lembre-se, o que eu faço num prato, eu faço no outro, tá bom? Então, tirando essa raiz, ó, lembre-se que isso aqui vale 2, você não vê, mas a raiz quadrada tem um 2 aqui. Você pode cortar, porque você tá trabalhando com as operações inversas. Então, cortou, quem sobrou? O x.
Como eu tenho esse 2 aqui, ó, então eu tenho que ter duas respostas. Mais e menos vai ser uma positiva e uma negativa, tá bom? A raiz quadrada de 4, que é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4, tá bom? Nós já trabalhamos essa parte de raiz quadrada também, então relembra aí, tá bom? Então, letra A, ok, tá feito. Vou fazer a B aqui. Então, a mesma coisa, ó, x ao quadrado menos 9 é igual a 0. X ao quadrado, esse menos 9 passa para lá positivo. Opa, agora é hora de deixar o x sozinho. Então, tira a raiz, porque é operação inversa. Então, x é igual, mais e menos. Qual o número que multiplicado duas vezes vai dar 9? O 3. 3 vezes 3 é 9, portanto, a raiz de 9 é 3, tá bom? Vamos fazer a letra C. A letra C é x ao quadrado menos 16, e isso é igual a 0. Então, x ao quadrado é igual, 16 passa para lá positivo. Tira a raiz, ó. Agora é hora do x ficar em isolamento. Então, cortou, cortou. Nós vamos ter lá x, como tinha 2, então é mais e menos. Quem que é a raiz de 16? 4. Por quê? 4 vezes 4 é 16. Tá bom? Eu vou fazer o menos 25 e o de baixo, mas vou ter que apagar esse aqui, tá bom? Então, você pausa o vídeo, refaça esses exercícios aqui. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 25 é igual a 0. Então, x ao quadrado, esse 25 passa para lá positivo. Passou positivo, é hora do x ficar sozinho, em isolamento. Cortou, cortou. X, eram 2, então, mais e menos 5, porque 5 vezes 5 é 25, tá bom? Agora, nós temos, ó, menos x ao quadrado mais 36. Esse aqui é diferente, hein? Vamos prestar atenção aí agora, porque até o momento isso aqui era negativo, ó. Agora, vai te dar um trabalhinho em regra de sinal aí, ó. Você tem menos x ao quadrado, que é igual a menos 36. Só que perceba que você tem menos deste lado da balança e menos desse. Então, nós vamos fazer a regra de sinal. Menos com menos é o quê? Mais. Então, você vai reescrever isso aqui como positivo, ó. E aí, é só tirar a raiz novamente, ó. Tirou raiz, cortou, cortou. X é igual a mais e menos 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. Tá bom? Nós vamos ter mais um se vire. Então, pausa aí o seu vídeo e faça esses exercícios aqui, tá bom? Para ver se você entendeu o que foi falado ali no slide anterior. Pausa ele e em seguida volta aqui que a correção vai estar aqui. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter lá assim, ó, x ao quadrado menos 36. Perceba que agora ele tá negativo, então não vou ter aquele trabalhinho de fazer regra de sinal. É simplesmente fazer o quê? Tirar, ó. Tá? Antes de fazer isso, vamos fazer o passo a passo, né? Que nem eu tava fazendo lá, senão vocês vão se confundir. X ao quadrado menos 36 igual a 0. Vamos passar ele positivo, tá bom? É que aqui eu já consigo enxergar, então eu já quero fazer tudo de uma vez. Quero pular partes, mas por enquanto eu vou fazer aqui passo a passo, tá bom? Ó, então, tirou o x, são 2 mais e menos 6, porque 6 vezes 6 é 36. De novo, ó, x ao quadrado menos 49 é igual a 0. Vou pegar esse menos 49 e passo para lá positivo. Tirou raiz. Aí, nós vamos cortar. X é igual mais e menos 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. X ao quadrado menos 64 é igual a 0. Passo 64 para o positivo lá do outro lado. Tirou raiz. Cortou. X é igual a mais e menos 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. X ao quadrado menos 81 é igual a 0. Então, x ao quadrado é igual a 81. Tirou raiz de um lado, tira raiz do outro. Cortou é x.
mais e menos 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. Agora, eu vou apagar esse aqui para fazer o último, tá bom? Vamos lá. Menos x ao quadrado mais 121. Esse positivo, perceba que ele tá positivo, ó. Então, eu vou passar para lá negativo, tá bom? Regra de sinal, ó. Menos com menos é mais. Então, eu só vou reescrever ele aqui, ó. E aí, eu continuo fazendo a mesma coisa, ó. Tirou raiz de um lado, tirou raiz do outro. Portanto, eu vou escrever x é igual a mais ou menos 11. Por quê? Porque 11 vezes 11 é igual a 121. Tá feito, tá bom? Agora, nós vamos continuar fazendo o processo de equação de primeiro grau, mas agora justificando o conjunto solução. Esse aqui você vai ver, aí você pausa, faz de novo para ver se entendeu, tá bom? Então, olha só, ele te deu uma equação aqui, ó, de primeiro grau. Qual que é a regra? Primeiro membro, segundo membro. Lembre-se da balança de pratos, tá bom? Só que aqui, ele te deu uma restrição, ó. Ele falou assim, ó, o conjunto diverso desta equação tem que ser igual ao número natural. Se não for um número natural, não vai responder essa equação. Então, olha só, vamos relembrar aqui. Número natural. O que é o número natural? É o número inteiro positivo, tá bom? O Z são os números inteiros que podem ser positivos e negativos. Então, ok. Lembrando disso aqui, nós vamos fazer a equaçãozinha lá. X de um lado, números do outro, trocou de lugar, trocou de sinal. Então, nós vamos escrever lá, 21x, acabou a incógnita, então é igual. Esse menos 17 passa para lá, positivo. Ele passando positivo vai facilitar a nossa vida aqui, né? Porque aí é uma sominha que você vai ter. Então, nós vamos ter lá, mais 17 mais 109. E aí, você vai fazer a sua soma, né? 21x é igual a 109 mais 17. E aí, nós vamos ter 126. Então, x é igual a 126 e vamos dividir isso por 21. Então, 126 dividido por 21, o x é igual a 6. Perceba aqui, ó, que o seu x é um número natural. Portanto, o seu conjunto verdade dessa equação pode ser o 6, porque ele quer um número que esteja dentro dos conjuntos dos naturais, né? Que são positivos. Então, confere, tá bom? A mesma coisa nós vamos fazer aqui do outro lado, ó. Então, vamos lá. Nós temos aqui 47x, tem mais esse x aqui, ó. Então, ele pula a cerca aqui, ó, e toma esse lugar do 100. Então, vai ficar menos 53x. Acabou o x, eu vou colocar igual. Esse 100 saiu do lugar dele, ó. Vai ter que pular a cerca também como um número negativo. Então, nós vamos ter lá 47 menos os 53. Então, nós vamos colocar lá o sinal do maior número entre 53 e 47, que é negativo, fazer a subtração, que dá menos 6x. Menos 100. Então, você tem assim, ó, menos 100 dividido por menos 6. Então, você tem menos com menos, mais. E aí, você vai fazer a divisão de 100 por 6. Ou você pode simplesmente fazer isso aqui, tá? Ó, simplifica, faz a simplificação disso aqui, que vai dar 50 sobre 3. Se você quiser dividir, também pode, não tem problema. É 16,666, vai dar uma dízima aí, tá bom? Aí, pergunto, ele faz parte dos números naturais e dos números inteiros? A princípio, ele é um número, ó, em vírgula, né? Um decimal. Ou um número fracionário, ó. Então, nós falamos que tanto os números naturais
quantos inteiros, são números inteiros, não são números que vão classificar aqui uma fração ou um decimal, né? Então, não tem vírgula os números naturais e os números inteiros. Então, quem vai ser o nosso conjunto vazio? O nosso conjunto verdade, né? Nosso conjunto vazio, tá bom? Isso aqui não responde dentro do que ele está pedindo aqui, ó. Certo? Vamos ver o próximo. Ah lá, agora com números inteiros. Positivo e negativo. Então, vamos lá. De novo, ó. Então, 3x, o menos 12 passa para lá positivo, x é igual a 12, dividido por 3, x é igual a 4. E ele falou lá assim, ó, o conjunto universo tem que ser o número inteiro. Lembrando que o número inteiro, ele pode ser positivo e negativo. Como ele é positivo, ó, então o nosso conjunto verdade é o 4, tá bom? Agora, esse aqui, ó, x é igual a menos 20 mais 10. O 20 acaba sendo maior que o 10, então eu conservo o sinal que tá na frente dele e subtraio. Menos 10, ó. Então, ele tá falando aqui do conjunto universo ser um número inteiro. Então, ele deu negativo, mas sem vírgula, sem estar em fração. Então, ele faz parte desse conjunto, ó. Então, meu conjunto verdade seria o menos 10. Agora, operando com os módulos. Isso aqui chama-se módulo, né? Mas também nós podemos chamar de valor absoluto, tá bom? Então, aqui a dica é: opere dentro do módulo. Qual que é a função do módulo que nós falamos em sala? É a máquina da felicidade, lembra? Sai todos eles positivos. Se ele tá positivo, permanece positivo. Se ele tá negativo, ele se torna positivo. Então, nós vamos operar dentro do módulo, ó. Módulo de menos 4 mais 3, menos 1. Tirou do módulo, ó, saiu, porque ele entrou na máquina da felicidade, que é o módulo, ficou positivo. 5 mais 6. Professor, posso fazer direto esse? Ah, você pode, sem problema nenhum. Ele é positivo e continua e permanece positivo, tá bom? Este aqui, menos 5 mais 7, nós vamos fazer uma subtração, né? Então, menos 5 mais 7, nós vamos ter 2. Eu vou colocar passo a passo aqui, tá? Então, nós operamos isso aqui, ó. 2 menos 10. Então, o 10 é o maior número entre eles, mas ele é negativo, então permanece como negativo. E 10 menos 2, nós vamos ter 8 menos 8, né? Então, ele sai, porque ele entrou nessa máquina da felicidade e saiu positivo. Não esquece disso aqui, nós falamos isso em sala muitas vezes, né? Então, refaça os exercícios para ver se lembra. E aqui é escrever a porcentagem, escrever por extenso mesmo, né? 35%. Lembrando que isso aqui, ó, vale 100, né? Então, nós vamos escrever lá 35 separado por cento. 72 separado por cento. 18 separado por cento. Esse aqui é só escrita. Em matemática B, nós vamos trabalhar um pouco mais de porcentagem, cálculo e tudo mais, tá? Na matemática A, nós trabalhamos a escrita da porcentagem, tá bom? E nós trabalhamos também essa situação de transformar a fração em porcentagem. Então, eu vou explicar aqui 2 métodos para você trabalhar isso aqui, tá bom? Mas aí você escolhe o que você vai fazer. Então, nós temos aqui 1/4. Como é que eu faço esse processo? Eu tenho duas situações de cálculo para isso aqui. Eu posso multiplicar por vezes 100, ó. Então, 1 vezes 100, 100. E dividido isso aqui por 4,
nós temos 25%. Tá feito, tá? Mas nós também temos essa situaçãozinha aqui, ó. Eu vou colocar ele... Não, eu vou apagar e fazer de novo mesmo. Ou eu posso fazer assim, ó. 4 vezes quanto que dá 100? Opa, 25. Só que se eu faço embaixo, eu faço em cima. Então, 1 vezes 25, 25. E 4 vezes o 25, 100. Então, 25 sobre 100 é a mesma coisa que 25 por esse traço aqui, ó, por cento. Tá bom? A mesma coisa embaixo. Professora, qual que você prefere? Quando eu olho, tá? Quando eu olho e vejo que a multiplicação do número para 100 vai ficar fácil para mim, eu faço esse. Então, por exemplo, aqui, ó, 4 por 25. Então, eu faço isso aqui, ó. 25 vezes 4, faço embaixo, eu faço em cima, ó. Então, 4 vezes 4 é 16, 25 vezes 4 é 100. Ótimo, eu já tenho 16%. Agora, esse aqui, ó, 3 por 8, né, sobre 8. Como é que eu vou fazer isso? Então, aqui, eu já faço assim, ó, 100 é igual a 300 sobre 8, né? E aí, você para tudo que você tá fazendo e faz a divisãozinha aqui, ó, tá? 30 dividido por 8 são 3, né? E 3 vezes 4 dá 24. Para 30 sobra 6. 6 não divide 8, abaixo 6. 60 dividido por 8, nós vamos ter 7. 7 vezes 8, nós temos 56. E 56 sobra 4 para 60. 4 não divide 8, eu abaixo 0. Abaixei a vírgula. 40 dividido por 8 é 5, 5 vezes 8 é 40, para 40 nada. Então, nós temos aqui 37,5%. Tem outro jeito de fazer? Tem, que é esse daqui, ó. Mas aí ele vai te dar um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Mas vamos fazer ele aqui para você entender, ó. Eu poderia ter feito isso aqui, ó. 3, 8. O 8 eu não consigo fazer ele chegar a multiplicar para deixar ele por 100, né? Um número assim que dá para trabalhar. Mas 4 eu consigo, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, eu posso dividir, por exemplo, o 8 por 2, só que eu faço embaixo, eu faço em cima. 3 dividido por 2 dá 1,5, ó. E 8 dividido por 2 dá 4. Aí, esse 4 eu vou multiplicar ele por 25. Faço embaixo, eu faço em cima, ó. Então, você vai ter aqui 100, e se você fizer 1,5 vezes 25, você vai ter 37,5. Então, aí você tem 37,5%. Certo? Tá feito. Estudem, tá bom? Para que você, então, consiga fazer a sua última prova de matemática A do ano, tá bom? Um beijo e um abraço, pessoal. Tchau, tchau.